Chegou o dia, estamos aqui. Cadê o ânimo? Povo animado? Mas agora sim. É isso aí, Francisco. Você sempre me apoia. Francisco. No departamento de menores, ele sempre dá uns apoios assim, bom para mim, né? Estamos aí. Bom, então, enfim, graças a Deus, nosso retiro. Eu até fiz uma brincadeirinha, que eu falei que no retiro, no último retiro, olha, gente, o último retiro que nós tivemos, quanto tempo nós estamos sem retiro? No último retiro, a Mônica era solteira. Agora, nesse retiro, a Mônica é casada e tem uma filha de 9 anos. Vocês perceberam quanto tempo a gente não tem retiro? Sentiram o drama? Olha só. Deu tempo de Nicole crescer, chegar aos 9 anos já. Graças a Deus que nosso retiro, muito ânimo, eu espero que todos estejam bem animados. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para revelar a nós nesses dias que estaremos aqui. Nós temos muito para aprender, nós temos muito para crescer, nós temos muito para dividir. Pode até dividir doce da cantina comigo se quiserem, tá? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui e, com muita alegria, nós vamos... Ontem o pastor Mateus falou. Então, deixa eu mostrar. Aqui nós estamos usando... É óbvio que nós estamos usando a Bíblia, né? Não tem como fazer sem Bíblia. Mas nós estamos usando também este livro, tá? Não sei, R não sei do que, Albert Muller Jr., Atos 1 a 12 para você. Na verdade, aqui no retiro, a gente vai fazer Atos 1 a 9 só. Não vai dar tempo. Isso porque a gente vai pular 2 capítulos. O 6 e o 7 a gente vai pular, porque nós queremos dar ênfase na igreja, na formação da igreja. É claro que os capítulos 6 e 7, falando de Estevão, também é muito importante, mas nós tínhamos que fazer escolhas, então nós escolhemos pular. Trabalharemos só alguns dos primeiros capítulos de Atos de 1 a 9, pulando 6 e 7, mas eu tenho certeza que todos leram o livro de Atos. Se não leu, olha, mais ou menos, em média, em 2 horas você lê o livro de Atos. Então, você pode fazer assim, por exemplo, horário que liberar a piscina, ao invés de você ir para a piscina, você pega a Bíblia e lê. Ou, depois da meia-noite, é silêncio, é um horário excelente também. Você pode aproveitar, pode ler. E nós teremos gincana no livro de Atos, durante todos os dias do retiro. Então, é bom você se preparar. Mas em 2 horas você consegue ler, tá? Mas o capítulo 1, com certeza, você vai ter na ponta da língua, que é onde nós vamos começar. Então, abre sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Já está lá o título do nosso primeiro estudo, A Promessa e a Missão. Primeiro capítulo de Atos. Pronto? Estou esperando. Esquenta a cabeça. A gente espera. Ela começou no 28, mas chega no 1. Não tem problema. Bíblia Nova, o problema de Bíblia Nova é que as folhas grudam, né? Dá trabalho você conseguir chegar lá. Então, enquanto o Lolo chegou, beleza. Então, nós não vamos ler o capítulo inteiro agora, mas tenho certeza que durante o estudo nós leremos o capítulo todo, tá? Eu quero só que vocês leiam comigo os versículos 7 e 8, tá? Quem tiver versão atualizada, lê comigo. Quem não tiver versão atualizada, dá uma resmungada aí e vai. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 8 de Atos. Esse versículo, ninguém pode ir embora do retiro sem saber de cor.
Aliás, é bom saber de cor até a hora do almoço. A gente podia até pôr, não, Mateus, o que você acha? Até a hora do almoço, quem não souber de cor não almoça. Senha. Qual a senha para o almoço? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro chegar e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, se esquecer Jerusalém, Judéia, Samaria, tudo bem, mas os confins da terra tem que lembrar, tá? Tá bom? Então, receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Tem num dos cartazes por aí de versículos, nós colocamos vários versículos por aí. Tá ali. Então, a Silvia já está afiada nele. A turma de trás já sabe de cor. Senha para o almoço, vamos ver. É para decorar, não é para ler? Bom, ontem à noite nós tivemos nossa introdução ao livro de Atos. Então, agora, começando, eu vou recordar só um pouquinho, né? Então, o livro de Atos escrito por Lucas, né? E assim como o Evangelho de Lucas, né? Lucas, o autor, começa com o endereçamento do livro a um homem. Quem que é o homem? Teófilo. Que não sabemos se era o nome dele, se era um título, mas é Teófilo, isso nós sabemos, né? Nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar Teófilo. Aliás, até é bem difícil a gente encontrar no mundo, né? Alguém chamado Teófilo. Mas nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar o nome Teófilo. Então a gente não sabe praticamente nada sobre ele. Além de que, a não ser que é uma pessoa bastante importante para quem Lucas teve o trabalho de descrever toda a história de Jesus e o começo da igreja também. Então, se Teófilo foi ou não importante na época dele, nós não sabemos. Mas na nossa época, Teófilo é muito importante. Porque se não fosse Teófilo, Lucas não teria escrito para ele e nós não teríamos o Evangelho segundo Lucas, não teríamos o livro de Atos e aí nem teríamos o tema do nosso retiro. Qual que é o tema do retiro mesmo? A igreja é essencial, não esqueçam disso, tá? Não é só no retiro, não esqueço para sempre. Bom, já falei de Teófilo, né? Então, já Lucas, o que a gente sabe de Lucas, nós sabemos que ele era médico e que ele acompanhou Paulo desde parte da segunda viagem missionária a partir de Troade. Lá em Atos 16:10, né? Quando eles estão em Troade, Lucas passa a narrar o livro na primeira pessoa do plural, nós. Antes era assim, fulano fez, fulano foi, fulano, né? Fulano entenda-se, Filipe, Pedro, Paulo, Barnabé, né? Outros foram, João, fizeram, tal. Agora não. Lucas começa a escrever o livro como nós. A partir do capítulo 16, versículo 10, nós. Aí no verso 3, tudo vai ter, cada slide ali vai estar com um título, entre a ressurreição e a ascensão. Então, Lucas, aí no verso 3, não vai deixar dúvidas de que Cristo ressuscitou. Vamos ler lá? Não é? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha, já tem até a resposta de pergunta de gincana aí, né? Quantos dias Jesus ficou com os discípulos depois que ressuscitou? 40 dias. Ai, já estão sabendo a resposta. E nem começou ainda. E aí, Lucas vai explicar que Jesus tinha morrido, né? Os discípulos ficaram tristes, mas depois Jesus ressuscitou. Eles viram no domingo, né? Jesus aparece. Jesus esteve por 40 dias. A gente não sabe exatamente como. Cada evangelista descreve de um jeito, mas Jesus esteve durante 40 dias com seus, vou falar com seus apóstolos, né? Com o grupo dos 11 agora. Não é mais 12, que Judas morreu, não vamos falar dele daqui a pouco. Então, nesse grupo dos 11, aí, Jesus esteve com eles durante 40 dias. Todos os dias? Não sei. Alguns dias? Com certeza. Tá? E Jesus esteve, então... O que Jesus fez esses dias? Falou-lhes acerca do reino. Né? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então... 3 anos Jesus já tinha ensinado eles, mas agora, esses 40 dias, foi um intensivão. Tá? Preparação ali para o vestibular mesmo, e eles foram aprovados depois. Por isso tem a igreja. Né?
Então, Jesus deu esse intensivão para eles com as coisas referentes ao reino de Deus. E os discípulos, eles deram muita importância a isso. Eles aprenderam bem o que Jesus ensinou, porque daí, durante todo o livro de Atos, nós veremos que as pregações tratam disso. Tem várias pregações no livro de Atos. Todas vão tratar disso. A vinda do reino na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a pessoa mais importante que a Bíblia trata. Né? E a vinda do reino. Então, os discípulos aprenderam bem o que Jesus ensinou e vão trabalhar isso. Então, a gente vai lendo Atos e vai vendo, né, os discursos de Pedro e João, o discurso de Estevão, né, o discurso de Paulo. Então, a gente vai aprendendo muito sobre isso. Aí, no verso 4, Jesus vai dar uma ordem. Qual que é essa ordem no versículo 4? Jesus estava fazendo uma coisa com os discípulos, que todo mundo aqui, eu tenho certeza, gosta muito. O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Comendo com eles. Ei, delícia. E Jesus vai dar uma ordem. Qual que é a ordem? Estou esperando a resposta para seguir em frente. Da qual falei a vocês. Gente, está no dia de Jesus ir embora. Eles não sabem disso. Mas eles estão todos lá contentes com Jesus. E quando foi para Jesus morrer, teve todo um sermão lá que João registra, né? Estava muita tristeza, um ambiente de muita tristeza. Agora não, agora a coisa é diferente. Havia provas indiscutíveis que Jesus estava vivo, e a principal prova de que Jesus estava vivo estava ali com eles, comendo, conversando, fazendo tudo paz. Então, eles não tinham dúvida nenhuma de que Jesus ressuscitou. E aí Jesus dá essa ordem. Vocês ficam aqui em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Então, eles tinham que ficar em Jerusalém, esperando pela promessa do Pai. Qual é a promessa? Aí Jesus vai dar uma explicação primeiro. Lembrem que João, quem que é esse João? João Batista. Batizou com água. Mas vocês, eles já tinham todos sido batizados com água. Mas vocês serão batizados de outra maneira. Com o Espírito Santo. Porque com água, todos eles já tinham sido batizados. Eles todos receberam o batismo de João. E agora Jesus diz, vocês vão receber o Espírito Santo. Aguardem a promessa do Pai. Então, verso 5, né, dizendo para nós isso, que o Espírito Santo viria sobre eles. Então, para nós entendermos melhor, vamos voltar um pouquinho. Não precisa brigar comigo, que no livro texto é Atos, mas eu vou usar um pouquinho o Evangelho de João, tá? Para nós entendermos melhor o que significa essa vinda do Espírito Santo que Jesus está falando. Será que os discípulos estão entendendo? Será que está claro para os discípulos isso que Jesus está falando? Então, durante a última ceia, João capítulos 14 a 16, a gente nem vai abrir, porque eu trouxe os textos ali para ajudar. Então, durante a última ceia, Jesus faz um discurso bem longo, orientando os seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam. E isso tinha acontecido há 40 dias atrás. 43 dias, né, para ser mais exato. Há 43 dias eles tinham ceado com Jesus e eles tinham ficado tristes com as coisas que Jesus havia dito, mas Jesus havia feito promessas a eles. E Jesus havia dito lá. Eles estavam tristes e Jesus disse, e eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador. Jesus consolava o coração dos discípulos. Mas Jesus está dizendo que viria outro Consolador, a fim de que esteja com vocês. Esse outro Consolador não iria embora como Jesus iria. Eles estavam tristes porque Jesus iria embora. Mas viria esse outro Consolador que ficaria para sempre. E quem é o Consolador? Todo mundo junto, versículo 17, vamos lá?
Jesus está usando outro nome, né? O Consolador, o Espírito da Verdade. O mundo não vê, o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele está com vocês. Né? E aí o versículo 26. Comigo lá de novo? Mas... Então, Jesus usa 4 vezes, nesses capítulos de João, ele usa 4 vezes o termo Consolador. Ele usa 3 vezes Espírito da Verdade e uma vez, que aqui no verso 26, o Espírito Santo. Então, nós sabemos que o Consolador é o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Nele não existe mentira. Então, esses três nomes usados para o Espírito de Deus, foi o próprio Jesus quem nos deu. Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito Consolador. Então, foi o próprio Jesus quem nos deu esses 3 nomes. Então, é o Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, que faz com que a igreja seja edificada. Não existe igreja forte sem a presença do Espírito Santo. Pode existir igreja de fachada, mas a igreja fiel, a igreja verdadeira, tem que ter o Espírito Santo presente, porque ele habita. Né? Ele ensina. E ele faz com que a gente se lembre. O Espírito Santo nos ensina e o Espírito Santo faz com que a gente se lembre. Alguém aqui já teve uma situação de aperto, de perigo, e de repente vê um versículo da Bíblia na sua cabeça? Já aconteceu com alguém aqui? Pode erguer a mão se já aconteceu. Já. Algumas pessoas já aconteceu isso. Quem fez você lembrar foi o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Não foi a sua sabedoria, não. Foi a sabedoria de Deus em você, através do Espírito Santo, que fez com que você se lembrasse. Quantas vezes você, na sua vida, você não teve... alguém aqui pode ter se sentido triste, coração apertado, né? Aquela sensação ruim, e de repente você sente um consolo, um conforto, uma paz. É o Espírito Santo de Deus. Você orou, você falou, Deus, me ajude, não sei o que fazer. E de repente vem uma paz no coração. Espírito Santo agindo na sua vida. Ele estará com vocês. Ele habita em você. E ele faz com que você se lembre daquilo que aprendeu da palavra de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. No Antigo Testamento, ele não permanecia com seu povo. O povo do Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo presente na vida deles como nós temos, porque ele ainda não havia sido enviado. Jesus está dizendo que ele vai ser enviado. Então, tinham que esperar a promessa. Então, no versículo para frente, versículo 6, eles vão perguntar assim: é este o tempo, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Chegou o tempo, é agora. Eles estavam pensando num reinado, um reinado sem fim, um reinado celestial, um rei poderoso, agindo, assim como a ideia do Antigo Testamento, né, que vocês conhecem. Conforme os profetas anunciaram. E Jesus disse que há coisas que só compete ao Pai. Para de querer saber o que não lhe compete. Quando que Jesus vai voltar? Não nos compete saber. O que Deus estava fazendo antes do mundo ser criado? Não nos compete saber. Jesus dá uma dura nos discípulos e em nós também. Não tem que ficar querendo saber aquilo que não é do seu interesse. O que tinha para nós sabermos, Deus revelou na sua palavra, a Bíblia. E aí os discípulos estavam curiosos. Será esse o tempo que Israel será restaurado? E aí eles levaram uma estocadinha de Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Isso não é da conta de vocês. Mas, esse mas é maravilhoso. Né?
Primeiro Jesus estava, vocês não têm que saber disso, não interessa para vocês se é esse o tempo ou não. Mas, versículo 8, que eu falei para decorarem, recebereis poder, o Espírito Santo... Então, coloquei outra versão ali, foi pegadinha, né? Mas o importante está aqui, ó. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder. Quem não quer ser poderoso? Quem não quer ter poder? Jesus estava para ir embora, principalmente assim quando menino, quando criança, né, menino mesmo, né, todo menino gosta de roupa de super-herói. Quem é que não gostou? Quem é que não gostava? Quem é que não queria uma roupa de super-herói? Ser poderoso, não é? Todo mundo. Agora Jesus está dizendo para os discípulos que eles iam receber poder. Poder para voar? Não. Poder de super força? Não. Poder de esticar o dedo assim, sair raio, ou fazer assim, sair teia de aranha? Não. Né? Que poder é esse? Que poder é esse? Que eles vão receber? Ai, gente, me ajuda, que eu não sei, não estou olhando para lá. O Espírito Santo vai dar esse poder. É um poder diferente, é um poder para... Azul ali, tá azul. Um poder para testemunhar, um poder para conseguir falar de Jesus, um poder para levar outras pessoas a Jesus. Um poder para fazer diferença no mundo onde nós vivemos. É esse o poder que eles iriam receber, é esse o poder que nós vamos receber, que nós já recebemos, ou que alguns irão receber na vida. O Espírito Santo na sua vida. Vocês vão receber poder. Então Jesus está, a mesma hora que Jesus falou, vocês não queiram saber o que não é da conta de vocês, mas o que é importante, vocês têm que saber. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E onde que eles tinham... Opa, apagou aqui minha cola. Ai, que coisa, né? E onde que eles iam ser testemunhas? Todo mundo, até os confins da terra. Né? Então, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, que vem para testemunhar. E aí, nós vamos em frente, Chiquinho. Esse versículo, Atos 1:8, é um dos versículos mais importantes de Atos. Ele nos oferece um panorama de todo o livro. Então, é o versículo-chave. Se você não aprender, não voltar para casa, não lembrando mais nada, mas lembrando Atos 1:8, beleza, já estamos no lucro, né? Ó, Jesus falou assim, vocês vão receber poder, serão minhas testemunhas, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Pus uma flechinha vermelha ali para poder enxergar Jerusalém. Aqui, gente, era o mundo da época, do Novo Testamento. Então, está lá Jerusalém, na flechinha vermelha, ali Jerusalém. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Toda a Judéia era o estado onde ficava Jerusalém. E Samaria era o estado do lado ali. E até os confins da terra. Em Atos nós vamos ver que o evangelho vai para a Síria, vai para o Egito, vai para a Etiópia aqui na África, né? Vai para a Arábia, vai para Capadócia, para a Ásia, aqui a Ásia, vai para a Europa, né? Vai se espalhando. O evangelho vai se espalhando até os confins da terra. Chegou em Atos, ele chega até Roma. Roma, que era o centro político da época. Então, o evangelho vai se expandir. Então, essa é a importância disso. Então, havia 3 continentes na época, né? África, Ásia e Europa. E o evangelho foi para esses 3 continentes, até os confins da terra. Hoje em dia aumentou. Né? Depois foi surgir a América. Muitos séculos depois surgiu a América, onde nós estamos. E o evangelho chegou até nós. Mais tempo depois surgiu a Oceania. E o evangelho chegou lá. E a palavra de Deus se espalhando, se espalhando. Bom, isso tudo, gente, foi minha introdução, tá? Agora nós vamos para a primeira parte do nosso estudo. A partida de Jesus.
Jesus vai partir, ele está ali se despedindo dos discípulos. E aí vem o versículo 9, que é muito interessante. Tendo dito isso, vamos ler lá? Todo mundo lendo Atos 1:9? Foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Gente, Jesus ter ressuscitado é algo fantástico. Mas na Bíblia, né, outras pessoas haviam ressuscitado, mas não como Jesus. Cheio de poder, mudando a história. E os discípulos estavam fascinados por Jesus ter ressuscitado, de 40 dias que Jesus estava com eles. Mas agora eles vão ver algo mais impressionante ainda. Além de ressuscitar, Jesus subiu para o céu. Essa palavra ascensão, né? Jesus sobe para o céu. À vista deles, eles estavam vendo. E eles ficaram olhando, e a Bíblia diz que eles ficaram olhando até sumir. Sabe quando a gente olha um avião no céu, você vê um avião passar assim, aí você fica olhando, até que você não consegue enxergar mais? Os discípulos fizeram isso. Ficaram olhando. Eu imagino com a boca aberta. Eu imagino eles com a boca aberta. Fantástico. Maravilhoso. E aqui diz que Jesus foi assim, não deu tchauzinho em nada, né? Mas Jesus já tinha dado todas as instruções. Jesus foi subindo. Vocês vão receber poder. O Espírito Santo virá sobre vocês. Foi a última coisa que Jesus falou para eles. Vocês serão minhas testemunhas. Não esqueçam. Vão me testemunhar até os confins da terra. E lá Jesus sumiu. Até sumir. Uma nuvem o encobriu. Né? E eles ficaram ali com os olhos fitos no céu. Eu acho que nós teríamos ficado também. Né? E não foi uma pessoa que viu, foi um grupo. Não tinha dúvida que Jesus subiu. O grupo estava ali olhando. Pelo menos os 11 estavam ali olhando. Né? Extasiados, fascinados. Então, os apóstolos continuaram olhando e nem perceberam que surgiram 2 anjos do lado deles. Os anjos surgiram do lado deles. E os anjos falam assim, o que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, comigo, o vermelhinho, voltará da mesma forma como viram subir. Eles estavam olhando para o céu, Jesus tinha acabado de sumir, e o anjo diz, ele vai voltar. Estão olhando o quê? Vai voltar. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Primeira vez que Jesus veio ao mundo, de que jeito que Jesus veio? Vamos lá. Bancada aqui da frente. Como que Jesus veio ao mundo? Na barriga de uma mulher. Nasceu onde? Numa estrebaria, que era um lugar muito, muito, muito pobre. Sujo. Simples. Humilde. Jesus veio a primeira vez como um bebezinho. Bebezinho que precisava mamar, que chorava, né, que fazia xixi e cocô na fralda, não sei como que era a fralda naquele tempo, como qualquer outro bebezinho. Teve que ser carregado no colo, igual está ali a Maria, foi crescendo, ficou no colo, assim, que nem o Francisco, né? Foi crescendo, ficando maiorzinho, igual o Franklin, igual o Alexandre, depois virou adolescente, igual os meninos, depois virou jovem, e aí quando foi um jovem mais maduro, foi quando ele morreu. Então, na primeira vez que Jesus veio, não foi uma forma gloriosa, foi uma forma humilde. Tudo bem, que houve acontecimentos extraordinários, os anjos, o coral de anjos, depois os sábios do Oriente que vieram, era tudo muito diferente. Mas ele tinha que ser protegido, né? José teve que fugir para o Egito, protegendo, cuidando, até ele ter a idade adulta. Agora os anjos estão dizendo que não, da próxima vez não.
Como que Jesus subiu para o céu? Deixa eu só voltar o slide ali. De uma forma comum? Foi de uma forma comum? Tia Sueli falou ali, de uma forma miraculosa. Eu diria espantosa, fantástica, sensacional. Algo nunca visto. Jesus subiu de forma gloriosa. E os anjos falam, desse jeito ele vai voltar. De forma gloriosa, Jesus vai voltar. Ele veio a primeira vez como um rei humilde, como um bebezinho frágil. Segunda vez, não. Os anjos estão dizendo, ele voltará. Aí ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores. Exércitos de anjos com ele. Vinda gloriosa. É isso que a Bíblia descreve. A gente não vai entrar nos versículos todos, né? Não vamos tratar disso. E quando Jesus vier de forma gloriosa, né, ele vai esmagar de uma vez por todas a cabeça do inimigo. Lembram que tem uma promessa na Bíblia de esmagar a cabeça? Onde? Hã? Gênesis o quê? Gênesis 3,15, está lá a promessa, né? Que viria aquele que queria, descendendo da mulher, queria esmagar a cabeça da serpente. E aqui nós temos a certeza, os anjos deixam isso claro, que Jesus voltará de forma gloriosa. E o mal não mais terá. Por enquanto o diabo age no mundo. Então, por que a gente precisa orar? Para Deus nos dar forças. Para o Espírito Santo agir em nós. Nós vencermos as lutas. Mas quando Jesus voltar, essa luta vai acabar. E quem pertence a Cristo, subirá com ele. É isso que está na Bíblia. E olha, gente, vai chegar o nosso dia. Vai chegar o nosso dia de irmos nos encontrar com Jesus nos ares. É isso que diz lá em Tessalonicenses. Nós vamos subir para encontrar com Jesus nos ares. Então, vamos lá. A gente vê a gravura ali e fica imaginando, vai chegar o nosso dia. Tá? Se a gente estiver vivo até a vinda de Jesus. Se a gente tiver morrido, a gente vem com ele. Ou a gente vai com ele, ou a gente vem com ele. Das duas, uma. Mas vai chegar o nosso dia, né? Vamos em frente. Aí, então, depois da promessa dos dois anjos aqui, que eles nem tinham percebido, né? Eles voltam para Jerusalém, versículo 12. Eles vão voltar para Jerusalém. Eles estavam ali no Monte das Oliveiras, Monte Olival, Monte das Oliveiras, mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. E agora vai começar a mudança na vida deles. Fazia 3 anos que eles andavam com Jesus. Durante esses 3 anos que eles andaram com Jesus, Jesus cuidou de tudo. Quem dava as ordens era Jesus. Jesus dizia, façam isso, façam aquilo. Os doentes vinham, Jesus curava. As multidões chegavam lá, está lá aquele montoeira de gente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então ali por baixo umas 15.000 pessoas. Todo mundo com o estômago roncando, vocês ainda não estão com o estômago roncando. Vão aguentar firme. Jesus providenciou comida. Jesus providenciava tudo o que eles precisavam. 3 anos ali, à sombra de Jesus, fazendo o que Jesus mandava. Agora, mudou. Jesus subiu. Eles têm que começar a tomar as decisões. É hora de mudança. A mudança está começando. Então, eles voltam para Jerusalém, para um lugar que eles se reuniam, que se chamava cenáculo. Né? E lá no cenáculo, aqueles 11 apóstolos que viveram os 3 anos com Jesus, que quando Jesus agonizava no Monte das Oliveiras, não tiveram forças para manter seus olhos abertos, para vigiar e orar como Jesus havia mandado. Não conseguiram orar como Jesus havia mandado. Dormiram enquanto Jesus orava. Agora, eles passam a orar diariamente. E em 30 anos, eles levarão o evangelho a todo o mundo. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres. Agora as mulheres, domingo já falei na aula isso, né, as mulheres começam a aparecer, a ter voz. E voz de oração. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus.
Então, eles estavam agora unânimes, sempre, todos os dias, em oração, mulheres junto, e com Maria. É interessante dizer que Maria não estava ali porque ela era mãe de Jesus. Não é por isso que Maria estava ali. Maria estava ali porque ela também era um discípulo de Jesus. Ela era uma seguidora de Jesus. Maria creu em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Por isso ela estava ali orando junto com os outros. Além de Maria, quem mais estava lá? Além dos apóstolos de Maria, quem mais estava lá? Os irmãos de Jesus. Gente, ao longo da narrativa dos evangelhos, a gente vê que os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus chegaram a achar que Jesus estava louco. Se fosse hoje em dia, eles falavam assim, tem que internar. Naquele tempo não, né? Não tinha onde, mas certamente se fosse hoje em dia, eles falavam, tem que internar. Ah, esse nosso irmão aí, que Jesus era o irmão mais velho deles, eles não criam em Jesus. Marcos 3:21 descreve que a família de Jesus se escandalizava com aquilo que Jesus fazia. E chegaram a dizer que Jesus estava fora de si. Em João 7:5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles não aceitavam Jesus, mas agora a coisa mudou. Jesus se tornou também o Senhor e Salvador da vida deles, dos irmãos dele. A igreja estava nascendo. O Espírito Santo ainda não tinha vindo para dar poder. Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tinha descido ainda, mas eles estavam ali, aguardando o momento chegar. Lucas 24:49, ele diz assim, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem na cidade. Aqui a gente leu, aqui, né? Ele escreveu no finzinho de Lucas, Lucas escreveu no finzinho do Evangelho de Lucas e no comecinho de Atos, Jesus dizendo, não saiam de Jerusalém, fica aí, permaneçam na cidade, até vocês sejam revestidos de poder. E o grupo creu. Aquele grupo que viu Jesus subindo para o céu, eles acreditaram na palavra de Jesus. Então, eles se reuniam todos os dias, eles perseveravam. Não é que tinha reunião de oração, gente, 7 horas da noite, reunião de oração, segunda e sexta. Não era assim. Todos os dias, todas as horas, um grupo reunido orando. Revezamento de oração, o tempo todo, unânimes, o tempo todo, orando, 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 esperando que se cumprisse esse mas, esperando a hora de receber o poder. E aí eles creram, então, nessa promessa da vinda do Espírito Santo, eles buscavam a Deus em oração para que Deus guiasse suas ações. E graças à dedicação dos discípulos à oração, o Senhor começou a trabalhar por meio deles para edificar a sua igreja. Quem é o Senhor da igreja? É o nosso tema do departamento de menores. Por isso que eu fiz assim para as meninas aqui. Franklin está mais para trás lá, mas sabe bem, né? O Senhor da igreja é Jesus. Né? Estão ali. Bom, aí eles estão lá, o começo da mudança, todo dia reunidos, o tempo todo reunidos ali em oração. Né? Diz que era cerca de 120 pessoas. Mas e agora? E agora? Com a morte de Cristo, os discípulos estavam cheios de incertezas, cheios de ansiedade, cheios de medo. Mas em poucos dias eles passaram do luto pela perda do seu mestre e Senhor para a exultação pelo fato que Deus estava vivo. Né? Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Então, foram 3 dias de luto. Não deu bem 3 dias, né? De sexta tarde até segunda de madrugada, para eles saberem que Jesus tinha ressuscitado. Foram dias de luto, de tristeza, mas agora não. Mas aí vem a pergunta para nós. Então, e agora? Qual deve ser nossa atitude diante da notícia de que Cristo não está morto, mas ressuscitou e subiu ao céu? O que vocês acham? Como devemos agir? Como nós devemos agir? Isso não muda. Isso não muda não só o nosso tempo presente, mas isso muda toda a eternidade. Os discípulos tiveram lá seu tempo de incerteza.
Alguém tem certeza absoluta de como vai ser o seu futuro? O futuro é incerto. O futuro traz incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, mas nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos. E nós devemos confiar no nosso rei. Se nós formos obedientes a ele pela fé, o nosso destino externo está garantido. Você adolescente, você criança, não sabe, né? Ainda tem que decidir sobre profissão, não sabe ainda se aquilo que está na sua cabeça vai ser isso mesmo. Não sabem se vão casar, se vão ter filhos, como vai ser, onde vai morar, o que vai fazer. Os adultos não sabem como será. Será que meu emprego é para sempre? Será que está tudo garantido? Não, não está. Então a gente tem um monte de incertezas. Mas uma certeza nós temos. O nosso destino eterno está garantido em Jesus. Essa certeza nós temos. O Evangelho tem poder para mudar qualquer pessoa. Cristo morreu, mas ressuscitou, subiu ao céu e age hoje em dia. O Evangelho tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa e a família de Jesus é um exemplo disso. Acabamos de falar da família dele. É um exemplo que Jesus muda. Eles negaram, criticaram, fizeram oposição, mas agora, depois que Jesus ressuscitou, eles estavam entre os primeiros crentes da igreja que nascia. Nós precisamos que a palavra de Deus nos lembre do maravilhoso poder divino de redimir os perdidos. Deus pode transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Em Lucas 23, 42 e 43, descreve Jesus na cruz. Do lado de Jesus havia quem? Vocês lembram? Do lado de Jesus na cruz, no centro, e a Bíblia diz que havia um ladrão à sua direita e outro à sua direita, esquerda, né? Havia dois homens ao lado de Jesus, na hora da morte. Criminosos, gente ruim, gente que não merecia o mundo, condenados por seus crimes. E eles, cada um teve uma atitude diferente. Alguém lembra? Um rejeitou Jesus. O outro pediu para ficar junto com Jesus. E qual a resposta de Jesus? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E ele foi salvo, gente, na última hora. Ou talvez no último minuto, aos 47 do segundo tempo. Ele foi salvo. Ali quase indo para prorrogação. Ele foi salvo. Então não existe pessoa que não possa ser mudada pelo poder do Evangelho. Nós precisamos crer nisso. Crer nisso. E a igreja existe para fazer essa diferença. Para levar esse Evangelho. Então a igreja precisa estar unida. Unida. Nada de desigrejado. Ah, não, eu adoro a Deus lá em casa. Igreja tem que estar unida e reunida. Unida e reunida. Porque a ordem da igreja, que Cristo deixou para a igreja foi essa. A igreja foi criada do jeito que está na Bíblia. E é assim que ela tem que ser mantida. Unida e reunida. Então, os primeiros cristãos reconheceram a necessidade de estarem juntos. Estavam juntos, unânimes, em oração. Ainda não tinham um templo, mas eles estavam lá reunidos. E hoje precisamos ter essa unidade espiritual na nossa igreja. Então, nós não podemos deixar de observar aqui Atos 1,14. Né? A igreja primitiva se dedicava à oração. Temos que nos dedicar à oração. Se nós queremos uma igreja unida, se nós queremos uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que faz diferença, nós temos que orar. E quem é que vai interceder por nós, junto a Deus, quando oramos? O Espírito Santo, aquele que Jesus mandou. Vai mandar à noite. À noite ele chega, né, Bruno? Aqui não chegou ainda, né? Mas para nós já chegou, não chegou aqui no livro de Atos. Então, para nós refletirmos, 3 perguntinhas para reflexão.
Se quiser comentar, pode comentar também. Tá. Que importância Atos 1:8 tem para a sua vida, para os seus propósitos, para as suas prioridades? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso faz diferença na sua vida? Isso tem feito diferença na sua vida? Se não tem feito na sua vida, será que a partir de agora isso vai fazer diferença na sua vida? Pense nisso. Eu espero que sim. Que diferença faria se todas as manhãs, ao acordar, você considerasse a realidade da ascensão de Cristo? Cristo voltou para o céu, poderoso, glorioso, e voltará da maneira como subiu, poderoso, glorioso. Faria diferença você lembrar disso todas as manhãs? Ou, que tal começar a lembrar disso todas as manhãs? Cristo voltará. Do jeito que os anjos falaram, do modo como viste subir, ele vai voltar. Cristo vai voltar, do modo como subiu. E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Temos que nos lembrar disso. O mundo não gira em torno desse buraquinho aqui que tem na minha barriga. O mundo não gira em torno do meu umbigo. O mundo não gira em torno de mim. Você não é o centro do universo. Vamos desconstruir tudo que ensinam aí no mundo, né? Você não é o centro das suas vontades. Você não é a pessoa mais importante do mundo. Você depende de Deus para tudo. E temos que nos lembrar disso. E agora a nossa terceira pergunta para reflexão. Quanto você tem orado pela sua igreja e com a sua igreja? Você tem orado pela sua igreja? Opa, maravilha. Você tem orado com a sua igreja? Você tem estado presente nas reuniões? Então, isso é muito importante. Muito importante. Nós vamos dar uma pausa. Bruno, equipe, nós não vamos fazer intervalo hoje por causa do horário. Então, um intervalinho aqui, com o Matheus falando, pode falar. Não, só comentar sobre a primeira pergunta. Sim. O senhor falou que podia comentar, né? Pode comentar. Pode comentar. Se mais alguém quiser comentar, pode também. Quão importante é o entendimento de que, porque eu tenho fé, eu tenho também a certeza que eu já recebi o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, o poder de testemunhar. Quão importante é para mim e a vida dos irmãos saber que já aconteceu. Por quê? Porque o testemunho de que o poder do Espírito Santo está em mim é o poder de crer em Jesus. E se eu crer em Jesus, eu também tenho o poder em dose dupla, que é de crer e testemunhar. Então a gente fica no impasse de, será que eu falo? Será que eu faço? Será que eu oro? Será que eu vou? Será que eu participo? Não precisa ter esse impasse. O impasse é, eu creio. Então pronto. O poder do Espírito, eu já estou cheio do Espírito, eu já tenho esse poder, o poder necessário para testemunhar de Cristo, porque Ele mesmo me dotou desse poder. Eu não o encontrei, Ele me achou. Né? Então, que a gente descanse nisso. Até arrepia. É bom arrepiar às vezes, né? Quando é o Espírito Santo.